Entrando no buraco do coelho, não vou esperar pela Silvia. Estou cansada de esperar. Vou buscar minha xícara de chá. Uma música alta e barulhenta sai dos alto-falantes no palco improvisado, e um grupo de 6 meninas está dançando. Elas estão vestidas de licra vermelha e preta, pouco mais do que maiôs, e botas pretas até os joelhos. Os saltos são altos e eu não entendo como conseguem dançar com eles, então me lembro das dançarinas da minha juventude. O Hammersmith Palace, a original de Sheila Band, Emmeline dançando Charleston. Eu me agarro nos braços da cadeira, faço tanta força que enterro os cotovelos nas costelas e dou um impulso para cima, abraçando o corrimão. Fico um instante parada, depois transfiro meu peso para a bengala e espero a paisagem parar de balançar. Bendito calor, apalpo o chão cuidadosamente com a bengala. A chuva recente deixou o solo macio e eu tenho medo de ficar atolada. Uso as marcas deixadas pelas pegadas de outras pessoas. É um processo lento, mas caminho com segurança. Saiba ao seu futuro. Leia a sua mão. Não tolero videntes. Um dia me disseram que a minha linha da vida era curta. Eu só me livrei de uma vaga sensação de mau pressentimento, quando já estava com mais de 60 anos. Eu continuo andando, não vou olhar. Estou resignada com o meu futuro. É o passado que me perturba. Anna consultou a vidente no início de 1921. Era uma quarta-feira de manhã. Anna sempre recebia em casa nas quartas-feiras de manhã. Deborah ia se encontrar com Aladir Siduf Gordon, no Savoy Grill, e Teddy estava no trabalho com o pai. Teddy já tinha superado o trauma nessa altura. Ele tinha a aparência de alguém que despertara de um sonho estranho e percebera que ainda era a mesma pessoa de antes. Certa noite, ele disse a Anna, no jantar, que tinha ficado surpreso com as oportunidades oferecidas pelo setor bancário. Não só para ganhar dinheiro, ele esclareceu depressa, mas também para alimentar os interesses culturais de uma pessoa. Prometeu a ela que, em breve, quando chegasse o momento, ia pedir ao pai para criar uma fundação para ajudar pintores novos. Ou escultores. Ou algum outro tipo de artista. Anna disse que isso era maravilhoso e tornou-a se concentrar na comida enquanto ele falava de um novo cliente. Ela estava se acostumando com o abismo entre as intenções de Teddy e suas ações. Um desfile de mulheres elegantes tinha saído do número 17 nos últimos 5 minutos quando comecei a retirar as xícaras. Nós tínhamos acabado de perder a quinta copeira e ainda não tínhamos conseguido outra. Apenas Anna, Fanny e Lady Clementine continuavam sentadas nos sofás, terminando o chá. Anna estava batendo de leve com a colher no pires, distraída. Ela estava louca para elas partirem, embora eu não soubesse, ainda porque. Realmente, minha querida, Lady Clementine disse, olhando para Anna por cima da xícara vazia você devia pensar em iniciar uma família. Ela trocou um olhar com Fanny, que endireitou orgulhosamente o corpo. Ela estava esperando o segundo filho. Filhos fazem bem ao casamento. Não é verdade, Fanny? Fanny assentiu, mas não pôde falar porque estava com a boca cheia de bolo. Uma mulher casada há tanto tempo sem filhos, Lady Clementine disse, sombriamente. As pessoas começam a comentar. A senhora tem toda a razão, disse Anna. Mas não há o que comentar. Ela disse isso com tanta vivacidade que eu estremeci. A pessoa ficava tentada a perceber um certo conflito por baixo do verniz. As discussões azedas que a recusa de Anna em ceder estava provocando. Lady Clementine trocou outro olhar com Fanny, que ergueu as sobrancelhas. Não há nada errado, há? No andar de baixo. Meu primeiro pensamento foi que ela estava se referindo à nossa falta de copeiras. Só percebi o que Fanny estava querendo dizer quando ela engoliu o bolo e acrescentou nervosamente. Existem médicos para isso. Médicos de senhoras. Não havia muito que Anna pudesse dizer quanto a isso. Bem, havia, é claro. Ela poderia ter dito a elas para cuidarem da própria vida, e antes talvez ela tivesse dito, mas o tempo havia parado suas arestas. Então ela não disse nada. Apenas sorriu e esperou que fossem embora. Depois que elas saíram, Anna atirou-se no sofá. Finalmente, ela disse. Achei que elas não iriam embora nunca. Ela me viu colocar as últimas xícaras na bandeja. Sinto muito que você tenha que fazer isso, Grace. Não faz mal, madame, eu disse. Tenho certeza que não vai ser por muito tempo. Mesmo assim, Anna disse. Você é uma camareira. Vou falar com Bolly para arranjar uma substituta. Eu continuei a arrumar as colheres. Anna ainda estava olhando para mim.
Você pode guardar um segredo, Grace? A senhora sabe que sim, madame. Ela tirou da cintura um pedaço dobrado de jornal e o abriu. Encontrei isto na última folha do jornal de Boyle. Ela me entregou o papel. Vidente. Renomada médium. Comunica-se com os mortos. Conheço seu futuro. Eu devolvi o papel depressa e limpei as mãos no avental. Eu tinha ouvido comentários sobre isso no andar de baixo. Era a nova mania, nascida do luto e do sofrimento generalizados por toda a Inglaterra. Por todo o mundo. Tenho uma hora marcada hoje à tarde, Anna disse. Eu não soube o que dizer. Preferia que ela não tivesse me contado. Suspirei. Se a senhora me permite dizer isto, madame, não gosto de sessões espíritas e coisas semelhantes. É mesmo, Grace, Anna disse, surpresa traço. Eu achei que você fosse mais aberta em novas ideias. Sir Arthur Conan Doyle acredita, sabe? Ele se comunica regularmente com seu filho Kingsley. Chega até a promover sessões em sua casa. Ela não sabia que eu não era mais devotada a Sherlock Holmes, que, em Londres, eu tinha descoberto Agatha Christie. Não é isso, madame, eu disse depressa. Não é que eu não acredite. Não. Não, madame, acredito sim. Aí é que está o problema. Isso não é natural. Os mortos. É perigoso mexer com eles. Ela ergueu as sobrancelhas, pensando. Perigoso. Aquele era o enfoque errado. Ao falar em perigo, eu tinha tornado a questão ainda mais atraente. Eu vou com a senhora, madame, eu disse. Ela não esperava por isso, e não soube ao certo se ficava aborrecida ou comovida. No fim, manifestou os dois sentimentos. Não, ela disse, com certa severidade. Isso não será necessário. Eu vou ficar muito bem sozinha. Então sua voz suavizou-se. Esta é a sua tarde de folga, não é? Você deve ter planejado algo agradável para fazer. Algo mais interessante do que me acompanhar. Eu não respondi. Meus planos eram secretos. Depois de uma longa troca de cartas, Alfred tinha finalmente sugerido fazer-me uma visita em Londres. Os meses longe de Riverton tinham me deixado mais solitária do que eu esperava. Apesar dos ensinamentos do Sr. Hamilton, percebi que havia certas pressões no fato de ser uma criada pessoal, que eu não tinha previsto, especialmente pelo fato de Anna não parecer tão feliz quanto se esperaria de uma jovem esposa. E a tendência da Sra. Tibbets de causar encrenca fazia com que não se pudesse baixar a guarda nem por um instante para desfrutar de uma certa camaradagem. Era a primeira vez na vida que eu me sentia tão isolada. E, embora eu estivesse cansada de me iludir com as atenções de Alfred, eu já tinha feito isso antes. Estava louca para vê-lo. Mesmo assim, acompanhei Anna aquela tarde. Meu encontro com Alfred ia ser só à noite. Se me apressasse, teria tempo para me certificar de que ela havia chegado e partido em boas condições. Já tinha ouvido muitas histórias sobre médiums para saber que esta era a coisa certa a fazer. A prima da Sra. Tibbets tinha ficado possuída, ela disse. E o Sr. Boyle conhecia um homem cuja esposa foi roubada e teve a garganta cortada. Mais do que isso, embora eu não estivesse segura acerca dos meus sentimentos para com os médiums, eu sabia o tipo de gente que era atraído por eles. Só pessoas infelizes no presente aqui buscam conhecer o futuro. Havia um denso nevoeiro lá fora, cinzento e pesado. Eu seguia Mina ao longo de Aldwych como um detetive, tomando cuidado para não ficar muito para trás, para que ela não desaparecesse no meio do nevoeiro. Na esquina, um homem de sobretudo tocava uma gaita. Eles estavam em toda parte, aqueles soldados desempregados, em todos os becos, sob cada ponte, na frente de toda estação de trem. Anna tirou uma moeda do bolso e jogou na caneca do homem antes de prosseguir. Nós viramos na Queen Street e Anna parou na frente de uma elegante casa eduardiana. Ela parecia bastante respeitável, mas, como mamãe gostava de dizer, as aparências enganam. Eu a vi consultar o anúncio de novo e em seguida tocar a campainha. A porta foi rapidamente aberta e ela desapareceu lá dentro. Eu fiquei do lado de fora, imaginando a que andar ela estava sendo levada. Ao terceiro, com certeza. Havia algo no clarão da lâmpada que amarelava as franjas das cortinas fechadas. Eu me sentei e esperei perto de um homem de uma perna só que vendia macacos de lata que corriam para cima e para baixo num pedaço de corda. Esperei mais de uma hora. Quando ela apareceu, o degrau de cimento em que eu estava sentada tinha congelado minhas pernas e quase não consegui me levantar. Eu me agachei, rezando para ela não me ver. Ela não me viu,
Não estava olhando. Permanecia parada no último degrau da escada, deslumbrada. Tinha uma expressão vazia, atônita quase, e parecia grudada no chão. Meu primeiro pensamento foi que a médium a tinha enfeitiçado, usando um daqueles relógios que a gente vê em fotografias, para hipnotizá-la. Meu pé estava dormente e eu não consegui correr para ela. Eu já ia chamar seu nome quando ela respirou fundo e começou a caminhar apressadamente de volta para casa. Eu me atrasei para o meu encontro com Alfred naquela noite. Não muito, mas o bastante para ele ficar preocupado e ofendido. Grace. Nós nos cumprimentamos desajeitadamente. Ele estendeu a mão ao mesmo tempo que eu. Nossos pulsos bateram um no outro, e ele segurou meu cotovelo por engano. Eu sorri nervosamente, puxei a mão e a enfiei debaixo do chale. Desculpe pelo atraso, Alfred, eu disse. Eu fui fazer uma coisa para a patroa. Ela não sabe que esta é a sua tarde de folga? Alfred perguntou. Ele estava mais alto do que eu me lembrava, e seu rosto, mais marcado, mas mesmo assim o achei muito bonito. Sim, mas, você devia ter dito a ela para se virar sozinha. O desprezo dele não me surpreendeu. As frustrações de Alfred com o serviço doméstico estavam aumentando. Em suas cartas, a distância tinha revelado algo que eu não vira antes. Havia um traço de insatisfação que percorria suas descrições da vida diária. E, ultimamente, suas perguntas sobre Londres eram pontilhadas de citações de livros que ele andava lendo sobre classes sociais, trabalhadores e sindicatos. Você não é uma escrava, ele disse. Podia ter dito não a ela. Eu sei. E não pensei que fosse. Levou mais tempo do que imaginei. Bem, ele disse, com uma expressão mais suave no rosto, parecendo o Alfred de antigamente. A culpa não é sua. Vamos aproveitar o tempo até sermos obrigados a voltar para as minas de sal, certo? Que tal comer alguma coisa e depois ir ao cinema? Eu me senti nas nuvens caminhando ao lado dele. Adulta e atrevida, andando pela cidade com um homem como Alfred. Eu queria que ele me desse o braço. Que as pessoas nos tomassem por marido e mulher. Eu visitei sua mãe, ele disse, interrompendo meus pensamentos. Como você pediu. Ah, Alfred. Obrigada. Ela não estava muito mal, estava? Não muito mal, Grace. Ele hesitou um momento e desviou os olhos. Mas também não estava muito bem, para ser honesto. Estava com uma tosse feia. E suas costas a têm incomodado muito, segundo ela. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Artrite, não é? Eu assenti. Apareceu de repente quando eu era menina. Piorou bem depressa. No inverno é pior. Eu tive uma tia com essa mesma doença. Isso a fez envelhecer antes do tempo. Ele sacudiu a cabeça. Muito azar. Nós caminhamos um pouco em silêncio. Alfred, quanto à mamãe? Ela apareceu. Ela tinha o suficiente, Alfred. Quer dizer, carvão, coisas assim? Ah, sim. Nenhum problema quanto a isso. Uma bela pilha de carvão. Ele se inclinou e deu um encontrão no meu ombro. E a senhora Townsend está sempre mandando um pacote de doces para ela. Que Deus a abençoe, eu disse, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. E a você também, Alfred. Por ir visitá-la. Eu sei que ela gosta, mesmo que não confesse nem para si mesma. Ele ergueu os ombros, e disse, eu não faço isso por sua mãe, Grace, faço por você. Uma onda de prazer deixou meu rosto ruborizado. Eu encostei a mão de um lado do rosto para sentir o calor. E os outros? Como vão? Perguntei timidamente. Lá em Saffron? Está todo mundo bem? Houve uma pausa enquanto ele absorvia minha mudança de assunto. Estão todos bem, na medida do possível. No andar de baixo, é claro. No andar de cima é bem diferente. O Sr. Frederick. A última carta de Nancy sugeria que as coisas não iam bem com ele. Alfred sacudiu a cabeça. Ficou muito melancólico depois que vocês partiram. Deve ter uma quedinha por você, hein? Ele me cutucou e eu não pude deixar de sorrir. Ele sente saudades de Anna, comentei. Mas não admite isso. Com ela é a mesma coisa. Eu contei a ele sobre as cartas inacabadas que eu tinha visto. Um rascunho atrás do outro, mas ela nunca mandou nenhuma. Ele assobiou e sacudiu a cabeça. E dizem que nós devemos aprender com nossos patrões. Na minha opinião, eles têm muito que aprender conosco. Eu continuei andando, pensando na tristeza do Sr. Frederick. Você acha que ele e Anna vão fazer as pazes? Alfred sacudiu os ombros. Não sei se é tão simples assim,
para dizer a verdade. Ah, ele tem saudades de Ana, sem dúvida. Mas há outras coisas também. Eu olhei para ele. São os carros dele também. É como se ele não tivesse mais objetivo na vida, agora que perdeu a fábrica. Ele passa o tempo todo vagando pela propriedade. Leva sua arma e diz que está procurando caçadores furtivos. Dudley diz que é só na cabeça dele, que não tem caçador furtivo algum, mas ele continua procurando. Ele fita o nevoeiro. Eu entendo isso muito bem. Um homem precisa se sentir útil. Emmeline tem sido algum consolo para ele. Ellie encolheu os ombros. Está ficando uma mocinha, se quer saber. É ela que dirige a casa, com o patrão desse jeito. Ele não parece ligar para o que ela faz. Mal repara na presença dela, na maior parte do tempo. Ele chutou uma pedra e a viu desaparecer no esgoto. Não, não é mais o mesmo lugar. Desde que vocês partiram. Eu estava saboreando este comentário, quando ele disse, e enfiou a mão no bolso. Por falar em Riverton, você nunca vai adivinhar quem foi que eu vi. Agora mesmo, quando estava esperando por você. Quem? A senhorita Starling. Lucy Starling. A secretária do Sr. Frederick. Uma pontada de ciúme, o uso familiar do nome dela. Lucy. Um nome misterioso, escorregadio, que rugia como seda. A senhorita Starling? Aqui em Londres. Ela disse que agora mora aqui. Num apartamento, na Atley Street, logo depois da esquina. Mas o que é que ela está fazendo aqui? Trabalhando. Depois que a fábrica do Sr. Frederick fechou, ela teve que procurar outro emprego e tem muito mais emprego em Londres. Ele me entregou um pedaço de papel. Branco, quente, com um canto dobrado de ficar no bolso dele. Eu anotei o endereço dela, disse que ia entregar a você. Ele olhou para mim. Sorriu de um jeito que me fez ficar vermelha de novo. Vou ficar mais tranquilo sabendo que você tem uma amiga em Londres. Estou fraca. Meus pensamentos flutuam. De um lado para outro, pelas marés da história. O salão comunitário. Talvez Sylvie esteja lá. Deve haver chá lá dentro. As assistentes devem estar instaladas na pequena copa cozinha, vendendo bolos e salgados, e chá aguado com pauzinhos, em vez de colheres. Eu me dirijo à pequena escada de concreto. Com toda a firmeza possível. Piso no degrau, calculo mal e bato com o tornozelo na beirada do degrau. Alguém segura o meu braço quando falseio. Um rapaz de pele escura, cabelo verde e uma argola no nariz. A senhora está bem? Ele diz, com uma voz suave e gentil. Eu não consigo tirar os olhos da argola de nariz. Não consigo encontrar as palavras. A senhora está branca como um papel. Está sozinha aqui. Tem alguém que eu possa chamar? Aí está você, é uma mulher. Alguém que eu conheço. Vagando sozinha por aí. Achei que tinha perdido você. Ela cacareja como uma galinha velha, põe as mãos fechadas na cintura, só que mais alto, parecendo abanar as asas. O que você acha que está fazendo, criatura? Eu a encontrei aqui atrás, diz Cabelo Verde. Ela quase caiu ao subir a escada. Isso está certo, criatura levada, Sylvia diz. Basta eu virar as costas por um minuto. Assim eu vou ter um ataque do coração. Não sei o que você estava pensando. Eu começo a dizer a ela, mas paro. Percebo que não consigo me lembrar. Tenho a forte sensação de que estava procurando alguma coisa, que queria alguma coisa. Vamos, ela diz, com as duas mãos nos meus ombros, levando-me para longe do salão. Anthony está louco para conhecer você. A tenda é grande e branca, com um pedaço suspenso para permitir a entrada. Uma faixa pintada, pendurada na entrada, diz, Sociedade Histórica de Saffron Green. Sylvia me leva para dentro. Lá está quente e cheira a grama recém-cortada. Um tubo de luz fluorescente foi preso no teto, e faz um zumbido, enquanto lança sua luz anestésica sobre as mesas e cadeiras de plástico. Lá está Ellie, Sylvia murmura, indicando um homem com uma aparência tão comum que o torna vagamente familiar. Cabelo e bigode grisalhos, rosto vermelho. Está conversando com uma matrona usando um vestido antiquado. Sylvia se inclina para mim. Eu disse que ele era boa gente, não disse. Eu estou com calor e meus pés doem. Estou confusa. Não sei de onde vem o pedido petulante. Eu quero uma xícara de chá. Sylvia olha para mim, disfarça o espanto. É claro que sim, meu bem. Vou buscar seu chá, e depois tenho uma coisa especial para você. Venha sentar-se.
Ela me faz sentar ao lado de uma tábua de madeira forrada de cânhamo, coberta de fotografias, e depois desaparece. A fotografia é uma arte irônica, cruel, momentos capturados no passado e arrastados para o futuro, momentos que deviam ter desaparecido no passado, que só deviam existir na lembrança, vislumbrados através do nevoeiro dos acontecimentos que vieram depois. As fotografias nos obrigam a ver as pessoas antes de elas terem sido oprimidas pelo futuro, antes de saber qual seria seu fim. À primeira vista, elas são uma espuma de rostos e saias, brancas no meio de um mar amarronzado, mas o reconhecimento coloca algumas em foco enquanto outras desaparecem. A primeira é a casa de verão, a que Teddy projetou e construiu quando eles foram morar lá em 1924. A foto foi tirada naquele ano, jogando pelas pessoas em primeiro plano. Teddy está perto da escadaria inacabada, encostado numa das colunas de mármore da entrada. Há uma manta de piquenique sobre a grama. Anna e Melanie estão sentadas nela, uma ao lado da outra. Ambas com a mesma expressão distante nos olhos. Deborah está em pé na frente do retrato, o corpo alto e elegantemente inclinado para trás, o cabelo escuro caindo sobre um dos olhos. Ela tem um cigarro na mão. A fumaça dá a impressão de névoa na foto. Se eu não soubesse, pensaria que havia uma quinta pessoa na foto, escondida atrás da névoa. Mas não há, é claro. Não há fotos de Robbie em Riverton. Ele só foi lá 2 vezes. A segunda fotografia não tem ninguém. É de Riverton, ou do que restou da casa depois do incêndio que a devastou antes da Segunda Guerra. Toda a ala oeste desapareceu como se uma pá gigante tivesse descido do céu e arrancado o quarto das crianças, a sala de jantar, a sala de visitas, os quartos da família. As outras áreas estão carbonizadas. Dizem que a fumaça ficou saindo durante várias semanas. O cheiro de fuligem pairou sobre a aldeia durante meses. Eu não sei dizer. Nessa época, a guerra estava começando, Ruth nasceu e eu estava no limiar de uma nova vida. A terceira fotografia, eu evitei reconhecer, evitei situar seu lugar na história. As pessoas eu identifiquei facilmente, o fato de estarem vestidas para uma festa. Havia tantas festas naquela época, as pessoas estavam sempre se arrumando e posando para fotografias. Elas poderiam estar indo para qualquer lugar. Mas não estão. Eu sei onde elas estão, e sei o que vai acontecer. Eu me lembro muito bem de como estavam vestidas. Eu me lembro do sangue, do desenho que fez no seu vestido claro, como um jarro de tinta vermelha tirado de uma grande altura. Nunca consegui remover inteiramente a mancha, não teria feito muita diferença se eu tivesse conseguido. Eu devia ter simplesmente jogado fora o vestido. Ela nunca mais tornou a olhar para ele, e com certeza nunca mais o vestiu. Nesta foto eles não sabem, eles estão sorrindo. Anna, Melanie e Teddy. Sorrindo para a câmera. Foi antes. Eu olho para o rosto de Anna, procurando alguma pista, algum conhecimento da fatalidade que está prestes a acontecer. Mas é claro que não encontro. O que vejo nos olhos dela é expectativa. Mas talvez eu esteja só imaginando, porque sei que está lá. Tem alguém atrás de mim. Uma mulher. Ela se inclina para olhar para a mesma fotografia. Elas são inestimáveis, não são? Ela diz. Todos esses trajes ridículos que se costumava usar. Mundo diferente. Só eu percebo a sombra nos rostos deles. O conhecimento do que está por vir deixa a minha pele gelada. Não é conhecimento que eu sinto. Minha perna está gotejando onde eu bati. Um líquido pegajoso escorre até o meu sapato. Alguém bate no meu ombro. Doutora Bradley. Um homem está se inclinando para mim, seu rosto sorridente próximo ao meu. Ele segura minha mão. Grace, posso chamá-lo assim? É um prazer conhecê-la. Sylvia me falou tanto de você. É realmente um prazer. Quem é este homem, falando tão alto, tão devagar? Sacudindo a minha mão com tanto ardor? O que foi que Sylvia contou a ele sobre mim? E por quê? É inglês que eu ensino para ganhar a vida, mas história é a minha paixão. Eu me considero um estudioso da história local. Sylvia aparece na entrada da tenda, com um copinho de plástico na mão. Aqui está. Chá. Exatamente o que eu queria. Eu tomo um gole. Está morno, não posso mais segurar líquidos quentes. Já cochilei de repente várias vezes. Sylvia se senta em outra cadeira. Anthony já contou sobre os depoimentos. Ela bate as pestanas cheias de rímel para o homem. Você já contou a ela sobre os depoimentos? Ainda não tinha chegado lá, ele diz.
Antônio está gravando em videotape uma coleção de depoimentos de moradores locais sobre a história de Saffron Green. É para a sociedade histórica. Ela olha para mim, abre um sorriso. Ele tem uma bolsa de custeio para isso e tudo mais. Acabou de gravar o depoimento da senhora Baker. Antigamente, as pessoas guardavam suas histórias para si mesmas. Não imaginavam que elas pudessem interessar a outras pessoas. Agora todo mundo está escrevendo suas memórias, competindo para ver quem teve a infância pior, o pai mais violento. Acho que devo me alegrar com isso. Na minha segunda vida, depois que tudo terminou em Riverton, depois da Segunda Guerra, eu passei muito tempo cavando por aí, descobrindo as histórias das pessoas. Buscando evidências, desencavando ossos. Como teria sido mais fácil se todo mundo tivesse um registro da sua história pessoal. Mas só consigo pensar em 1 milhão de tapes de velhos ruminando sobre o preço dos ovos 30 anos atrás. Estarão todos eles numa sala qualquer, num enorme abrigo subterrâneo, com prateleiras do chão até o teto, os tapes todos enfileirados, as paredes ecoando com lembranças triviais que ninguém tem tempo de ouvir. Só existe uma pessoa que eu quero que ouça a minha história. Uma pessoa para quem eu a estou gravando. Só espero que valha a pena. Aquela Ursula tem razão quando diz que Marcus vai ouvir e entender. Que a minha própria culpa e a história da sua origem irão de alguma forma libertá-lo. A luz é muito forte. Eu me sinto como uma ave num forno. Quente, depenada e vigiada. Porque eu concordei com isto. Será que eu concordei com isto? Você pode dizer alguma coisa para eu testar o volume? Antônio está agachado atrás de uma coisa preta. Uma câmera de vídeo, eu suponho. O que eu devo dizer? Uma voz que não é a minha. Mais uma vez. Acho que não sei mesmo o que dizer. Ótimo. Antônio se afasta da câmera. Funcionou. Eu sinto o cheiro da lona da tenda, assando ao sol do meio-dia. Eu estava ansioso para falar com você, ele diz, sorrindo. Sylvia me contou que você trabalhou na mansão. Sim. Não precisa se inclinar na direção do microfone. Ele pega muito bem o que você diz de onde você está. Eu não tinha percebido que estava inclinada, e endireito o corpo para trás no assento com a sensação de que fui repreendida. Você trabalhou em Riverton. É uma afirmação, não precisa de resposta. Entretanto, não consigo controlar o impulso de confirmar, de especificar. Eu comecei em 1914, como arrumadeira. Ele fica envergonhado, não sei se por ele ou por mim. Sim, bem, ele continua rapidamente. Você trabalhou para Theodore Luxton? Ele diz o nome com um certo nervosismo, como se ao invocar o aspecto de Ted ele pudesse ser manchado por sua desonra. Sim. Traço, excelente. Você ouvia muito. Será que ele quer saber se eu ouvia muito? Será que posso contar a ele o que se passava atrás de portas fechadas? Acho que vou desapontá-lo. Não muito. Eu era criada particular da esposa dele na época. Você deve ter participado um bocado dos acontecimentos relativos ao caso de Theodore. Não. Realmente não. Mas eu soube que os alojamentos dos criados foram o centro dos boatos. Você devia saber o que estava acontecendo, não? Não. Muita coisa apareceu depois, é claro. Eu li a respeito, como todo mundo, nos jornais. Visitas à Alemanha, encontros com Hitler. Nunca acreditei nas acusações mais graves. Eles foram culpados de pouco mais do que uma admiração pela mobilização das classes trabalhadoras conseguida por Hitler, por sua capacidade em desenvolver a indústria. Sem ligar para o fato de que isto foi conseguido às custas do trabalho escravo. Poucas pessoas sabiam disso na época. A história ainda não tinha provado que ele era louco. O encontro de 1936 com o embaixador alemão. Eu não trabalhava mais em Riverton nessa época. Saí de lá 10 anos antes. Ele está desapontado, como eu sabia que ficaria. Sua linha de interrogatório fora cortada. Então ele recuperou parte do entusiasmo. Em 1926, não, em 1925. Então você devia estar lá quando aquele cara, aquele poeta, como é mesmo o nome dele, se matou. A luz está me deixando com calor. Eu estou cansada. Meu coração está descompassado. Uma artéria tão desgastada que um pedaço se soltou, está vagando, perdido, na minha corrente sanguínea. Sim, ouço a minha voz dizendo. É algum consolo. Tudo bem. Podemos falar sobre isso então? Eu ouço meu coração. Ele está batendo devagar,
Relutantemente. Grace. Ela está muito pálida. Minha cabeça está leve. Tão cansada. Doutora Bradley. Grace. Grace. Soprando como vento por um túnel, um vento zangado que arrasta com ele uma tempestade de verão, soprando na minha direção, cada vez mais depressa. É o meu passado, e ele está vindo me buscar. Ele está em toda parte, nos meus ouvidos, atrás dos meus olhos, empurrando as minhas costelas. Tem algum médico aqui? Alguém chame uma ambulância. Libertação. Desintegração. 1 milhão de partículas mínimas caindo através do funil do tempo. Grace. Ela está bem. Você vai ficar bem, Grace. Está me ouvindo? Cascos de cavalos em ruas de pedras, automóveis, com nomes estrangeiros, entregadores de bicicleta, babás empurrando carrinhos, cordas de pular, amarelinha, Greta Garbo, a original de Sheeland Jazz Band, Bay Jackson, o Charleston, Chanel número 5, o misterioso caso de Stiles, F. Scott Fitzgerald, Grace. Meu nome. Grace. Sylvia. Ana. Ela simplesmente desmaiou. Ela estava sentada aqui e, afaste-se por favor, madame. Deixe-nos levá-la. Uma voz nova. A batida de uma porta. Uma sirene. Movimento. Grace. É Sylvia. Aguente firme, está ouvindo? Eu estou com você. Levando você para casa. Apenas segure firme. Segurar-me. A quê? Ah. A carta, é claro. Ela está na minha mão. Ana está esperando que eu leve a carta para ela. A rua está coberta de gelo e a neve está começando a cair.